Vamos falar novamente sobre jejum. Um assunto tão evitado, mas tão poderoso para o meio cristão. Acho que é o tema mais poderoso que um cristão pode usar é a estratégia do jejum. O altar que você não restaura é que está bloqueando as suas orações. Existe uma verdade espiritual que poucos querem encarar. Orações sinceras podem estar sendo bloqueadas não por falta de fé, mas por um altar quebrado, que nunca foi reparado. E você jejua, você clama, você tem fé, você até faz campanhas, chora, mas o céu parece que sempre está em silêncio. Não é porque Deus não está ouvindo, Deus sempre ouve, mas é porque há alianças espirituais ativas, pecados que não foram tratados, padrões familiares que não foram confrontados e curados, e altares antigos ainda governando em sua casa espiritual. E na Bíblia, toda vez que Deus queria manifestar a sua glória, ele tratava primeiro o altar. Antes do fogo vinha o conserto, antes da resposta vinha o arrependimento, antes da vitória vinha a restauração da aliança. O altar representa governo espiritual. Quem governa o altar, governa os resultados. Quando o altar está contaminado, as orações não sobem. Elas até sobem, mas não rompem os céus para chegar a Deus. Quando o altar está rachado, o jejum também enfraquece. Quando o altar foi abandonado, o inimigo ocupa esses espaços. Veja o que aconteceu nos dias do profeta Elias. O povo até clamava por chuva, mas o céu estava fechado por 3 anos e meio. A resposta não veio com mais gritos, com mais clamores. Veio quando Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A Bíblia é clara, então Elias tomou 12 pedras e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis 18. E só depois do altar reparado, o fogo voltou a descer. Só depois disso que a chuva veio. Isso revela um princípio eterno. Deus não responde sobre ruínas espirituais não tratadas. Muitos querem restauração, mas sem arrependimento. Querem respostas, mas sem confrontos. Querem milagres, mas sem renúncias. Mas Deus é um Deus de alianças. E Deus de alianças quebradas precisam ser restauradas antes que as portas celestiais se abram novamente. O altar familiar é um dos mais atacados. É nele que se formam padrões espirituais que atravessam gerações. Pecados que não foram confessados, injustiças que foram encobertas, adultérios que foram normalizados, naturalizados e até endeusados dentro de certas famílias, rebeliões silenciosas contra a palavra de Deus, práticas ocultas, idolatrias emocionais, amarguras herdadas. Tudo isso constrói um altar paralelo, um altar estranho, sabe, dentro da casa do Senhor. E a Bíblia chama isso de iniquidade dos pais. Não é culpa automática dos filhos, mas é um direito legal. O inimigo não precisa de permissão emocional para agir nessas pessoas, nesses filhos. Ele precisa dessa brecha espiritual continuamente aberta. E muitas casas estão cheias dessas brechas porque ninguém nunca parou para reparar o altar. Você pode amar a Deus, mas se tolera o que Deus condena em sua palavra, o altar está dividido. Você pode jejuar, mas se mantém alianças com pecados.
o altar está contaminado. Você pode orar por restauração, mas se não rompe com o que destruiu o casamento, com o que destruiu as alianças, o altar continua quebrado. Deus não ignora isso. Em Malaquias ele diz que rejeitou ofertas porque havia quebra de alianças no casamento. As pessoas ofertavam, jejuavam, clamavam, mas o céu estava fechado, porque o altar conjugal continuava profanado. Deus foi direto, por isso já não aceito a oferta de vocês. Porque o Senhor foi testemunha da aliança da mocidade. E isso é muito sério. A aliança quebrada bloqueia as orações. Muitos hoje estão fazendo jejuns, pedindo restauração familiar, mas nunca confessaram pecados antigos. Nunca pediram perdão por decisões erradas que machucaram, feriram o casamento. Nunca renunciaram a votos feitos na dor. Nunca quebraram palavras lançadas no passado. Nunca pediram a Deus que limpasse o sangue derramado emocionalmente dentro da casa. O altar não se repara com emoção, se repara com verdade. Josué declarou algo poderoso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes disso, ele ordenou que o povo lançasse fora os deuses estranhos. Então não existe servir a Deus mantendo ídolos escondidos. Não existe restauração mantendo alianças antigas. O altar reparado exige arrependimento verdadeiro, confissão sem justificativas, renúncias conscientes, quebra de alianças espirituais erradas, restauração da aliança com Deus. Jejum sem isso vira sacrifício vazio. E o próprio Deus diz em Isaías 58 que rejeita jejuns onde a injustiça continua ativa. O jejum que Deus escolheu solta as ligaduras dessa impiedade. Primeiro se quebra o jugo, depois vem a luz de Deus. Talvez você esteja orando há anos pelas mesmas coisas. Talvez o silêncio não seja castigo, mas seja a misericórdia do Senhor. Deus não quer responder para sustentar um altar errado. Ele quer restaurar os fundamentos para sustentar um milagre. Quando o altar do Senhor é restaurado, reparado, algo muda no mundo espiritual. O inimigo perde direito legal de agir e as acusações dele cessam. O céu se abre, a autoridade de Deus volta. A paz do Senhor retorna e a casa se alinha novamente. Não é sobre gritar mais alto, é sobre voltar para a aliança. Por isso, esse jejum não é apenas para você pedir, é para consertar, é para dizer: Senhor, mostra-me onde o altar foi quebrado. Revela, Senhor, alianças que fiz durante a dor. Limpa, Senhor, minha casa. Restaura, Senhor, meu fundamento, Pai. E quando isto acontecer, Deus responde. Não parcialmente, não é uma resposta atrasada. Ele responde com fogo, ele responde com chuva, com restauração verdadeira. Porque Deus honra altares reparados. E quando o altar voltar ao lugar, a oração deixa de lutar para subir. Ela governa. Então volte a ter esse governo das suas orações. Volte a ter a restauração completa em Cristo Jesus. Faça jejuns, mas faça alinhamentos com o Senhor. Conserte. Toda vez que Deus te mostrar mais uma coisa, peça para Ele te ajudar a consertar. Porque nós mesmos, com a nossa força, não conseguimos alinhar, não conseguimos restaurar. Somente o Senhor que nos capacita a orar, a jejuar, para que Ele o faça. E nós temos que ir limpando os terrenos para que Ele possa avançar sempre mais e mais na restauração.
Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.